Zombaram de uma senhora no restaurante, mas ninguém sabia com quem estavam lidando. Ela chegou com passos lentos, vestindo roupa simples e carregando uma bolsa antiga. O matrão olhou com desprezo e a colocou na pior mesa, perto da porta da cozinha. Dois jovens garçons riram baixinho, fazendo piadas sobre sua aparência. Sentada sozinha, ela observava tudo com calma e dignidade. Enquanto os outros clientes comiam, ela apenas pedia um copo d'água. Ninguém imaginava que aquela senhora havia recebido medalhas de honra por salvar vidas. Mas naquele dia, ela não estava ali para ser lembrada. Menos estava ali para testar algo. O restaurante estava cheio de executivos, famílias e turistas bem vestidos. Todos pareciam ocupados demais para notar a presença dela. Um grupo de jovens começou a cochichar e rir, olhando na direção da senhora. Ela se manteve firme, ajeitando o colar que usava desde os tempos de farda. O colar tinha uma insígnia militar, mas ninguém reconheceu. O garçom a tratou com pressa e impaciência, perguntando se ela tinha dinheiro para pagar. Ela respondeu com calma: "Sim, tenho. E talvez vocês é que não tenham o que merecem." Ele bufou e foi embora, sem imaginar o que estava por vir. Passado, aquela mulher havia servido como médica de guerra no fronte. Salvou dezenas de soldados sob fogo cruzado. Ganhou reconhecimento internacional, mas nunca buscou fama. Sua vida, desde então, era marcada pela discrição e firmeza. Ela tinha um objetivo naquele restaurante: avaliar o atendimento a idosos, para um projeto sigiloso. O governo havia designado ex-militares condecorados para tarefas como essa. Seu nome de guerra era Capitã Helena, mas ali, ninguém sabia. Sentada, ela anotava tudo com uma caneta fina. Sob os olhos desatentos dos funcionários, um gerente jovem apareceu e disse: "A senhora vai pedir algo? Ou só ocupar mesa?" Ela sorriu e respondeu: "Quero apenas um chá." O gerente revirou os olhos e se afastou, murmurando. Dois garçons riram e disseram: "Talvez esteja perdida. Essa não é uma lanchonete." Um senhor na mesa ao lado tentou intervir, mas foi ignorado. Helena apenas observava. Sua serenidade irritava quem não compreendia sua postura. Ela havia aprendido a manter o controle, mesmo quando o mundo parecia injusto. Minutos depois, o chá veio frio e derramado no pires. Um garçom jogou o cardápio na mesa, sem dizer uma palavra. Um grupo de clientes ao lado observava, incomodado com o desrespeito. Helena agradeceu como se tivesse sido bem tratada. Seu caderno agora estava quase cheio de anotações. Enquanto escrevia, lembrou-se de uma noite no campo de batalha, quando os soldados feridos imploravam por ajuda e ela, mesmo baleada, continuava firme. Naquela época, não havia tempo para ego ou vaidade. Hoje, a guerra era outra. O desprezo disfarçado, de rotina. E ela estava preparada para vencer. Helena se levantou e caminhou até o balcão. Pediu educadamente para falar com o gerente. Ele veio com arrogância dizendo que estava ocupado. Ela disse: "Então eu aguardo." Como uma cliente deve ser tratada, o silêncio caiu por um momento. Todos ali estranharam sua postura calma, mais firme. A senhora não se curvava, mesmo sendo empurrada para o esquecimento. Os mais atentos começavam a perceber que havia algo de especial nela. O gerente, por fim, voltou e disse: "Diga logo, não tenho o dia todo." Helena respondeu: "É exatamente sobre isso que vim avaliar." Surpreso, o gerente perguntou: "Avaliar o quê?" Ela então tirou uma pequena carteira preta da bolsa. Nela estava um distintivo oficial de uma Comissão Nacional de Atendimento ao Cidadão. O homem empalideceu. Ela disse: "Estou aqui como cliente, sim, mas também como inspetora enviada pelo Ministério da Defesa." As risadas dos garçons cessaram de imediato. Um cliente levantou-se e aplaudiu discretamente. Helena não sorriu menos, apenas continuou. E cada atitude foi devidamente registrada. O gerente começou a gaguejar, tentando se justificar. Helena pediu que ele chamasse todos os funcionários. Relutantes, eles se aproximaram. Ela olhou nos olhos de cada um, com calma, e disse: "Todos merecem respeito. Não importa como se vestem, ou quantos anos têm." Alguns funcionários baixaram a cabeça. Outros riram por nervosismo. Ela então contou que serviu como oficial, médica durante 2 guerras. Disse que viu homens chorando por suas mães no campo de batalha. E ainda assim, nunca vi tamanha falta de empatia como hoje. O silêncio tomou conta do restaurante. Nesse momento, um grupo de veteranos entrou pela porta da frente. Haviam sido convidados por ela secretamente para um almoço discreto. Todos trajavam roupas simples, mas usavam distintivos. O gerente ficou paralisado. Helena disse: "Eles também são clientes hoje." Os garçons se entreolharam, sem saber. "Oh, Q-Phaser," ela completou. "Vamos ver se o atendimento será diferente agora." A tensão no ar era visível. Os veteranos foram recebidos com hesitação.
Alguns funcionários tentaram sorrir, mas o desconforto era evidente. Helena observava tudo atentamente, como se estivesse em missão. Um dos veteranos, chamado Augusto, disse em voz alta: "Não se preocupem, estamos acostumados com desprezo. Mas hoje, vamos ensinar algo." O ambiente começou a mudar. Outros clientes já murmuravam entre si. O restaurante estava prestes a viver uma reviravolta. Helena sabia que ainda havia muito por fazer. Um jovem garçom se aproximou de Helena. Ele parecia envergonhado e disse: "Me desculpe por antes. Eu não sabia." Ela respondeu: "Você sabia que estava rindo de alguém. Isso basta." O rapaz ficou em silêncio. Helena colocou a mão no ombro dele e completou: "Mas também sei perdoar quem quer aprender." O gesto tocou o rapaz. Ele então se ofereceu para servir todos os veteranos. A lição estava começando a surtir efeito. O gerente tentou se defender dizendo que seguiu o protocolo da casa. Helena rebateu com firmeza: "Protocolo nenhum justifica humilhação." Um dos veteranos se levantou e disse: "Ela salvou minha vida há 30 anos. E hoje salvou a dignidade deste lugar." A frase gerou comoção entre os presentes. O people do restaurante agora olhava com outros olhos para aquela senhora. O gerente suava. Helena então tirou uma cópia de suas anotações e entregou a ele. Disse: "Isso será entregue às autoridades competentes." Nesse momento, o dono do restaurante, ele havia sido alertado sobre a presença de uma clienta especial. Ao ver Helena, seu rosto se iluminou. Ele a reconheceu imediatamente e disse: "Capitã Helena, é uma honra." Todos ficaram em choque. O dono a conhecia por causa de sua atuação no resgate de soldados no Líbano. Ele então fez algo inesperado. Pediu desculpas em público e anunciou que o gerente estava dispensado naquele momento. O silêncio foi interrompido por aplausos discretos de alguns clientes. Helena manteve-se séria, mas fez um leve aceno com a cabeça. O dono do restaurante, Sr. Molina, a convidou para sentar-se à melhor mesa, mas ela recusou. "Ainda estou avaliando, senhor. Não é hora de privilégios." O grupo de veteranos a observava com admiração. Muitos haviam servido ao lado dela em missões que jamais esqueceriam. O ambiente começava a mudar, não por medo, mas por respeito. Helena queria que aquela mudança fosse genuína, não forçada. E ainda havia algo que ninguém sabia à vista dela. Era só o começo. Sr. Molina pediu que os funcionários se reunissem no salão. Disse que aquele dia seria lembrado como um divisor de águas. Helena tomou a palavra com serenidade. Atender bem não é favor, é dever. Ela contou histórias de soldados que cuidavam dos colegas mesmo feridos. Falou sobre compaixão, lealdade e humanidade, menos coisas que não se ensina em curso de atendimento. Um dos veteranos completou: "Respeitar quem você não conhece é o primeiro passo para ser um cidadão melhor." Muitos funcionários começaram a chorar em silêncio. A mensagem estava sendo plantada. Uma senhora na mesa ao lado levantou-se e disse: "Também sou veterana. Já passei por isso." Ela contou que evitava sair por medo de humilhação. Helena se aproximou e a abraçou com força. A emoção tomou conta do salão. Clientes que antes fingiam não ver agora se mostravam solidários. Um pai ensinava ao filho: "Olhe bem para elas. São heroínas." A atmosfera do restaurante era outra, menos mais humana. Helena percebeu que sua missão já ultrapassava o relatório. Um repórter local, que almoçava discretamente, pediu permissão para registrar a cena. Helena relutou, mas aceitou com uma condição: "Conte a verdade, sem sensacionalismo." Ele concordou e começou a entrevistar discretamente os presentes. O foco não era nela, mas nas atitudes. O dono decidiu interromper o atendimento por 1 hora para uma roda de conversa. Funcionários, clientes e veteranos sentaram juntos. Uma jovem garçonete disse: "Nunca pensei que ouvir histórias de guerra me faria entender sobre respeito." Era o impacto que Helena desejava. Durante a roda, um veterano mais velho pediu a palavra. Seu nome era Tenente Maurício, e sua história era conhecida entre os militares. Ele disse que Helena havia salvado uma tropa inteira num ataque surpresa, usando apenas raciocínio rápido e coragem. Naquele dia, ela virou lenda, completou. Todos a olharam com espanto. Helena baixou a cabeça emocionada. Não era sua intenção ser exaltada, mas sim mostrar que os valores que aprendeu em combate ainda tinham espaço em tempos de paz. O restaurante virou sala de aula. Do lado do fora, uma pequena multidão já se formava. Pessoas que passavam começaram a filmar e perguntar o que estava acontecendo. O repórter avisou que faria uma matéria para o noticiário da noite. Sr. Molina pediu a Helena que encerrasse o encontro com algumas palavras. Ela se levantou, firme e com a postura ereta, como quem ainda estava em missão. O respeito começa quando ninguém está olhando e termina quando achamos que sabemos tudo sobre alguém. As palavras ecoaram por todos os cantos do restaurante e tocaram corações.
Após o encerramento, Sr. Molina fez questão de reabrir o restaurante com novos padrões. Disse que todos os funcionários passariam por uma reeducação obrigatória sobre inclusão e respeito. Helena prometeu voltar dali a 2 meses para uma nova visita, menos anônima. Os veteranos foram servidos com pratos especiais, agora preparados com cuidado e dedicação. A atmosfera era leve, como se algo antigo tivesse sido curado. O repórter se despediu agradecendo pelo privilégio de testemunhar aquele momento. E Helena, ela apenas anotou: primeira etapa concluída. Mas sua missão não acabava ali. 2 dias depois, a matéria foi ao ar. O vídeo de Helena sendo desrespeitada e depois reverenciada viralizou. Comentários em todo o país falavam Sabra Empaché, mudança e reconhecimento. Muitas pessoas começaram a compartilhar histórias parecidas. Restaurantes, comércios e até escolas passaram a discutir o caso. O impacto foi maior do que qualquer um esperava. Helena assistiu tudo, de sua casa simples, tomando o mesmo chá que havia pedido no restaurante. E sorria, com um coração leve. Ela sabia que ainda havia muito por fazer. Milhares de mensagens chegaram ao restaurante, algumas com pedidos de desculpas por comportamentos semelhantes, outras com pedidos de visita de Helena em outras regiões. O governo federal enviou um comunicado oficial reconhecendo a importância do ocorrido. Helena recusou convites de programas sensacionalistas. Disse que sua missão não era fama, era mudança. O foco deveria continuar sendo o respeito. Sr. Molina anunciou que nomearia uma sala do restaurante com o nome Sala Capitã Helena, e os clientes começaram a deixar bilhetes de gratidão sob as mesas. Helena foi chamada para uma reunião no Ministério da Defesa. Lá, foi convidada para coordenar um novo programa nacional, um projeto de treinamento de civis e empresas sobre atendimento digno e respeito aos veteranos. Ela aceitou, mas com uma condição: quero visitar cada lugar pessoalmente, sem avisar. O projeto se chamou Operação Dignidade. Helena tornou-se símbolo silencioso de uma transformação. Enquanto isso, o restaurante onde tudo começou virou referência nacional. E o garçom que antes zombou dela, agora liderava o programa interno de inclusão. As mudanças chegaram até pequenas cidades. Jovens passaram a procurar veteranos para ouvir suas histórias. Escolas incluíram o tema em suas atividades. Um movimento silencioso mas profundo começava a surgir. Helena mantinha sua postura humilde, nunca aceitava discursos grandiosos. Apenas dizia: estou fazendo minha parte. Sua missão, antes nas trincheiras, agora era entre pessoas comuns. Mas o valor era o mesmo: salvar o que ainda podia ser salvo. E seu uniforme agora era o exemplo. Sr. Molina passou a investir em restaurantes com políticas inclusivas. Fundou uma rede inspirada nos princípios que Helena ensinou. Helena, por sua vez, escrevia um diário com cada missão cumprida. Não para publicar, mas para deixar como herança a quem vier depois. O tenente Maurício, mesmo doente, seguiu, ajudando a coordenar os eventos. A senhora que se levantou durante a roda passou a ser palestrante em escolas públicas. Uma corrente foi criada. E ninguém mais conseguia fingir que não via. Tudo por causa de uma senhora ignorada por sua aparência. Helena retornou ao restaurante 2 meses depois, como prometido. Ninguém a reconheceu de imediato. Sentou-se à mesma mesa da primeira vez. Dessa vez foi recebida com um sorriso e um boa tarde, senhora. Deseja um chá ou algo especial? Ela sorriu. Pegou seu caderno e escreveu: missão silenciosa. Mas, quando terminou a refeição, entregou um envelope com um bilhete. Parabéns, vocês aprenderam. E partiu sem se despedir, como quem sabe que sua presença foi o bastante. O bilhete deixado por Helena viralizou junto com o vídeo de sua segunda visita. A frase missão silenciosa, mas vitoriosa, virou símbolo de uma revolução discreta. Várias empresas passaram a aplicar treinamentos inspirados nas atitudes de Helena. O Exército emitiu um novo comunicado, elogiando publicamente a iniciativa. Programas sociais começaram a buscar veteranos para atuar como orientadores em comunidades. Helena, mesmo sem redes sociais, se tornou uma lenda viva. Pessoas tatuavam sua frase como lembrete de humildade e coragem. E o restaurante passou a receber turistas de todos os cantos do país. Certo dia, uma carta anônima foi entregue ao Ministério da Defesa. Ela dizia: minha avó foi humilhada, mas não se curvou. Obrigado por tudo. A letra era firme, e ninguém sabia quem havia enviado. Helena leu a carta e reconheceu o traço da neta de uma amiga que havia servido com ela na selva. A jovem agora era jornalista e dizia que foi inspirada por aquele momento no restaurante. A história de Helena já não pertencia mais apenas a... Ela era uma história coletiva de transformação. E as sementes plantadas começavam a florescer em muitos lugares.
uma escola pública do interior do país. Criou a Semana Helena de Respeito e Honra. Convidaram veteranos para contar histórias em sala de aula. As crianças passaram a escrever cartas para soldados em missões. Helena foi convidada para visitar a escola e aceitou discretamente. Chegou de surpresa e se emocionou ao ver murais com frases dela. Uma aluna disse: "A senhora me ensinou que todo mundo tem uma missão." Helena respondeu com olhos marejados: "E a sua missão é fazer do mundo um lugar mais justo." A pequena abraçou como se abraçasse sua própria avó. Mesmo doente, o tenente Maurício fez um último discurso em um evento de homenagem. Disse que Helena era o tipo de soldado que vencia guerras sem atirar. Ela venceu o ego, o preconceito e a indiferença. Após sua fala, ele foi internado e dias depois faleceu com honra. O país parou para homenageá-lo, e Helena fez questão de estar no enterro. Colocou sobre o caixão a primeira insígnia que havia recebido em missão. A multidão em silêncio chorava, mas também se sentia grata. O ciclo da missão continuava. Na capital, Helena foi chamada para um novo projeto com o governo. Desta vez, seria uma campanha de inclusão nacional, com apoio das Forças Armadas. Ela relutou no início, mas entendeu que o impacto seria maior do que sua timidez. Criou vídeos com depoimentos curtos, reais, sem maquiagem ou roteiro. Cada vídeo terminava com a frase: "Respeito se aprende e se pratica." A campanha viralizou e foi premiada internacionalmente, mas Helena recusava prêmios. Dizia: "O melhor reconhecimento é ver um idoso sendo atendido com dignidade." E assim seguia. Durante uma visita a um pequeno restaurante, Helena testemunhou uma cena semelhante à Ânquila, que deu início a tudo. Uma senhora foi destratada na recepção por estar mal vestida. Antes que pudesse intervir, viu um jovem cliente. Sheila, ele pediu desculpas à senhora e ofereceu seu lugar. Em seguida, chamou a gerente e exigiu respeito. Helena chorou discretamente. Pela primeira vez, percebeu que a corrente estava se sustentando por si só. O mundo não havia mudado completamente, mas as pequenas batalhas estavam sendo vencidas. E isso era suficiente para ela. Com o avanço da idade, Helena passou a escrever memórias num caderno de capa de couro. Nele, não falava de glórias ou medalhas, mas de pessoas e encontros. Contava sobre garçons que mudaram, crianças que abraçaram e famílias que reencontraram a esperança. Seu neto digitava os textos e publicava em um blog anônimo. O blog viralizou entre professores, ativistas e até em organizações não governamentais, mas ninguém sabia que era ela. Helena só sorria, satisfeita em saber que sua missão seguia viva, mesmo quando seu nome não era mencionado, em uma cerimônia das Forças Armadas. Uma nova medalha foi criada. Medalha Capitã Helena Menos por Honra Civil, em tempos de paz. A condecoração homenagearia civis, que demonstrassem atos exemplares de respeito e humanidade. Helena foi convidada para a primeira entrega, mas novamente recusou estar no centro. No lugar dela, indicou a jovem garçonete do restaurante que a havia atendido bem na última visita. A moça subiu ao palco e chorou dizendo: "Ela mudou minha vida, sem me pedir nada." A plateia aplaudiu de pé. Helena, em casa, assistia em silêncio. Um documentário foi produzido com o título A Senhora que Marchava em Silêncio. Contava a história de Helena desde os tempos de missão até o restaurante. A produção emocionou o país e foi exibida em escolas e quartéis. Helena só assistiu uma vez. Disse: "Já vivi, não preciso ver de novo." O documentário terminou com a seguinte narração: "Enquanto houver quem se levante contra a injustiça com dignidade, a missão de Helena continuará viva." E de fato, continuava. Em cada gesto, em cada olhar, em cada ato de empatia, Helena adoeceu aos 86 anos, mas manteve a mente lúcida. Recebia cartas todos os dias, que lia com atenção. Seu quarto estava decorado com desenhos de crianças e recortes de jornais. A última coisa que escreveu foi: "Ensinei o que pude. Agora é com vocês." Seu neto segurou sua mão e disse: "Vó, a senhora salvou vidas sem armas." Ela sorriu e disse: "Com palavras se vence o esquecimento." E assim, no silêncio do entardecer, Helena partiu. Mas sua missão ainda estava longe de acabar. O funeral de Helena reuniu autoridades, veteranos, jovens, funcionários e pessoas comuns. Foi celebrado como cerimônia de Estado, mas também como uma despedida de avó para o país. Milhares de mensagens foram deixadas no túmulo, com frases como: "Obrigada por me ensinar a ver além das aparências." O restaurante original virou um memorial permanente. A sala onde tudo começou agora exibia a cadeira onde Helena havia se sentado, e a frase na parede dizia: "O respeito começa no olhar." Sua presença continuava ali, invisível, mas viva.
Anos depois, escolas de todo o Brasil celebravam o Dia Nacional da Empatia e da Dignidade. A data, o mesmo dia em que Helena entrou no restaurante pela primeira vez, crianças usavam broches com sua frase. Jovens contavam sua história em apresentações de teatro, e pais ensinavam aos filhos: trate todos como se fossem da sua família. O legado estava firme, passando de geração para geração. O país, que antes zombava, agora ensinava respeito nas salas de aula. Helena virou símbolo de transformação silenciosa. Um garoto de 12 anos escreveu em um trabalho escolar: quero ser como a Capitã Helena. Mesmo sem ter farda, a professora chorou ao ler. O pai do menino havia sido veterano, e agora seu filho carregava a tocha da mudança. O ciclo não parava. A missão de Helena seguia se multiplicando. Pessoas comuns, com gestos simples, mudavam realidades inteiras. E a senhora humilhada, desacreditada e ignorada, tornou-se o nome mais respeitado entre aqueles que entendem que coragem é tratar bem menos, mesmo sem aplausos. A última cena dessa história não é um fim. É uma cadeira vazia em um restaurante. Um garçom jovem se aproxima e pergunta: boa tarde, senhora. Deseja um chá? A mesa está vazia, mas ele aprendeu a tratar todos com respeito. No fundo do salão, uma placa diz: aqui começou algo maior do que imaginávamos. O legado de Helena não é uma estátua, mas um comportamento. Se você ouviu essa história até o fim, faça parte da corrente. Honre os que vieram antes. E lembre-se, às vezes, os heróis mais fortes usam cabelos brancos e caminham devagar.